Então, pessoal, vamos estudar então essa quarta semana, né? Iniciar essa quarta semana do PET 4, com o estudo da dinâmica populacional, ou seja, a organização, formação da população do continente americano, mais especificamente da porção da América Latina, né? Do continente americano e da África, certo? Então, pessoal, a América Latina, então, uma região do continente americano, né? Reúne as nações que falam as línguas derivadas do latim, como português, francês e espanhol, tá? Foram países colonizados especificamente por Portugal, Espanha e França, né? No caso, por exemplo, da Guiana Francesa, e que hoje apresentam uma população de 569 milhões de pessoas, tá? Ele era habitado, essa porção, né, a América Latina, era habitada por povos indígenas, né, que foi com a chegada dos europeus, eles é, foram sofreram muito com a chegada dos portugueses, tanto fisicamente com doenças, que é luta e escravidão, mas também com a questão da influência das culturas e costumes, né, dos europeus, que traziam religião, forçavam os índios a mudar suas formas de vida, de se vestir, de se portar e tudo mais. As línguas foram proibidas e tudo mais. Então foram os primeiros povos do continente da América Latina, os indígenas. Depois nós tivemos a chegada dos europeus. Muitos indígenas acabaram sendo exterminados, desapareceram. Alguns sobreviveram e se mantêm até hoje. E se misturaram à população, né, na formação da população. Depois nós tivemos africanos, asiáticos e outras nacionalidades que vieram e trouxeram mais diversidade ainda a esses países da América Latina, tá? E com isso também nós tivemos uma mistura de costumes, de é, festas, religiões. Cada lugar da América Latina tem suas particularidades, né? Devido à miscigenação, à mistura de povos e culturas, né? Por isso que ela tem uma diversidade étnica e cultural tão grande, tantos povos variados e tantas culturas variadas. No século XX, 1900, houve uma explosão demográfica na América Latina. Por quê? Até essa época as pessoas não tinham água tratada, não tinham esgoto, é, e, e a maioria dos recursos básicos para sobrevivência. Isso vai mudar no século XX por causa do aumento da taxa de natalidade, devido a melhoria das condições de higiene, com tratamento de esgoto, tratamento de lixo, as condições médico-sanitárias, então os hospitais limpos, né? Antes os médicos não limpavam, né? Não tinha aquela preocupação de fazer desinfecção e tudo mais. Tudo isso levou à diminuição das taxas de mortalidade. Então houve um aumento da taxa de natalidade e da diminuição da taxa de mortalidade. Hoje, no continente, na América Latina, a maioria da população é formada por jovens de até 30 anos, ou seja, uma população relativamente nova, né, jovem. 80% da população na América Latina vive na cidade, na zona urbana, em cidades de grande e médio porte. E os principais grupos étnicos são brancos, os descendentes dos europeus, né, especialmente portugueses e espanhóis, os negros, descendentes dos escravos africanos, né, os pardos, que são justamente aquelas miscigenação de grupos, né, de povos, especialmente de espanhol, de brancos e negros, e os povos indígenas. Fora outros povos, né? O Brasil, por exemplo, tem a maior grupo de japoneses, população de japoneses fora do Japão, né? Entre outros vários povos que vieram para o Brasil. Nós tivemos, por exemplo, a imigração árabe muito presente aqui no Brasil, até na nossa cidade, né, em Guaxupé. Nós temos a questão dos espanhóis, dos italianos e alemães, né, no sul do Brasil e na Argentina, são muito presentes, né? Muitos países têm uma alta taxa de natalidade, muitos nascimentos, e taxa de mortalidade em declínio, está diminuindo a quantidade de mortes, o que leva ao crescimento da população. Isso, aliado à distribuição das propriedades da terra e às péssimas condições salariais, educacionais e saúde no campo,
tem provocado um êxodo rural. Então, em muitos países da América Latina, como a vida não é boa, eles não têm as mesmas condições na zona rural do que na cidade. Então, as pessoas têm se mudado do campo para a cidade. É o que nós chamamos de êxodo rural. No Brasil, isso foi muito comum a partir da década de 50, quando as grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro começaram a desenvolver as indústrias e pessoas, principalmente do Nordeste, passaram a vir para as áreas urbanas do Sudoeste, tá? Em muitas cidades latino-americanas, a população é concentrada em assentamentos que formam bairros carentes. Aqui no Brasil é o que a gente chama de favelas, né? Aquelas áreas na periferia das cidades, né? Nas áreas externas, afastadas, nas encostas de morros ou na próximo a rios, né? Em que as pessoas vivem ali de forma muitas vezes é, precária, né? Os habitantes ocupam os territórios de forma desigual. Essa distribuição irregular é explicada por fatores históricos, então aonde primeiro se ocupou é onde se manteve a ocupação, econômico, as pessoas vão para onde tem mais dinheiro, no caso do Brasil, que eu dei exemplo agora há pouco, o caso de São Paulo, né? E também é, fatores naturais, né? Por exemplo, uma seca ou uma tempestade que força a pessoa, um desastre, um terremoto, alguma coisa do tipo, tá? É, Entre os quais estão as tendências de concentração urbana em zonas litorâneas, né? No Brasil a gente vê que a faixa litorânea é a área mais ocupada do Brasil. O padrão de povoamento surgido com a colonização europeia, como os europeus faziam a colonização, aqui na América Latina nós tivemos muita colonização de exploração, em que não se preocupavam em ocupar o território, apenas em explorar os recursos, diferente dos Estados Unidos e Canadá, onde os ingleses queriam ocupar o território, então a ocupação foi muito mais bem feita, né? Mais bem organizada, né? É, e a dificuldade de ocupação de montanhas, desertos e florestas, claro, onde é difícil de viver, as pessoas não vão para lá, né? Então aqui, ó, esse mapinha de 2015, que é o que está na atividade, na apostila, mostra para a gente a densidade populacional, o quanto de pessoas existem, né, por quilômetro quadrado, e nas diferentes áreas. Então, como a gente vê que a grande maioria da população vive em área litorânea, focada principalmente em áreas mais populacionais. Ó, pode ver que justamente aqui em León, no México, Brasil aqui em São Paulo, as áreas litorâneas e onde já foram ocupadas. E a gente vê que o interior da América do Sul aqui, né, dentro da América do Sul, que é justamente as áreas da floresta amazônica, né, e do Cerrado brasileiro, e a região da Cordilheira dos Andes e da Patagônia, que é extremamente frio, tem pouca vegetação e tudo mais, são as áreas menos habitadas, né? Já a África, aqui nós vamos falar do continente como um todo, tá? Então nós falamos da América Latina, tem essa organização, e agora nós vamos ver a questão da África. É o continente com os piores indicadores sociais do mundo, onde a população mais passa falta, não tem acesso à educação, à saúde, a taxa de mortalidade é muito alta, apesar da taxa de natalidade ser elevada também, como a gente vai ver, mas as pessoas têm uma condição de vida muito baixa, salários baixos, as cidades são pouco desenvolvidas e tudo mais. Abriga 930 milhões de habitantes. A concentração populacional não ocorre de forma homogênea, não é distribuída de forma igual à população no continente. As maiores aglomerações estão em áreas de solos férteis, favoráveis ao cultivo de culturas, no vale de rios. Então a maioria da população está próxima a rios. Principalmente se a gente vê que a África ela tem, por exemplo, o deserto do Saara, que possibilita a vida, né? E tem outras regiões difícil de viver, áreas de florestas e tudo mais, né? Então, ó, vale fluvial, deltas do rio Nilo e Níger, áreas litorâneas, no qual ocorre incidência de chuvas altas durante parte do ano, especialmente na costa do Mediterrâneo, chamado Maghreb. Depois a gente vai ver no mapa. Devido às condições naturais, existem grandes vazios demográficos, né? Então, como eu falei, as áreas de desertos e as áreas de florestas, nós vamos ter a densidade demográfica muito baixa, olha lá, um habitante por quilômetro quadrado. Isso quer dizer que a quantidade de pessoas é muito baixa naquela região.
tem muita pessoa, poucas pessoas, às vezes não tem nem mesmo pessoas vivendo naquela região, tá? As regiões da África, por exemplo, abaixo da cidade, compreendem áreas desérticas como Saara, deserto da Namíbia e o Kalahari e a floresta do Congo. Os desertos, porque justamente é muito difícil você viver num deserto, não tem, falta água, é difícil você criar animais e tudo mais. E a floresta por causa da grande densidade das florestas e a presença de animais selvagens. Existem áreas rurais com povoamento elevado, variando de 10 a 50 habitantes por quilômetro quadrado, porque na maioria desses países africanos eles têm uma economia praticamente primária, ou seja, dependem da agricultura e da pecuária e do extrativismo. Então, as áreas urbanizadas, mesmo aquelas que estão com processo de urbanização, industrialização, ainda são pouco habitadas. A maioria das pessoas tem que viver no campo, porque é onde elas conseguem esse trabalho, onde elas conseguem sustentar suas famílias, certo? Eles possuem a pior taxa de natalidade, 13,5%, mortalidade quer dizer. Então, a quantidade de pessoas que morrem é muito alta, né? Por causa de doenças, por causa de fome, entre outras coisas, tá? Além também de violência, guerras e tudo mais. E o maior alta taxa de natalidade e crescimento vegetativo alto. Então, justamente por causa dessas questões sociais, econômicas, essas famílias têm muitos filhos. Eles sempre têm muitos filhos, mas morre muita gente, muitas crianças especialmente, tá? A qualidade de vida é decadente, tá? Porque mesmo que nasce, se você tem um alto nível de natalidade, mas morre muita gente, não adianta. Então a condição de vida é muito baixa. A fome e a AIDS são os problemas que atingem na natalidade. Ultimamente nós tivemos o caso também do daquela doença que teve esses tempos atrás, esqueci o nome agora, tá? É, Segundo dados das Organizações das Nações Unidas, 150 milhões de africanos não ingerem a quantidade mínima de calorias e mais de 23 milhões correm o risco de morrer. Imagina, você não comeu o suficiente para passar um dia, tá, gente? Às vezes a gente fala, nossa, eu tô com fome, nossa, eu passei fome. Mas por mais difícil às vezes que a gente possa passar aqui, lá a condição é extremamente pior, é muito difícil, tá? Todos os problemas sociais identificados na África, miséria, fome, desemprego, guerras, entre outros, pode ser agravado em vista do crescimento vegetativo continuar no mesmo passo, tá? Então aqui, ó, nós vemos a densidade populacional, tanto aqui sempre que o mapa está em inglês, eu não achei um bom mapa em português, mas a gente vê, mais uma vez, áreas litorâneas são as que têm a maior densidade demográfica, maior ocupação. Além, a gente pode ver aqui no Egito e Sudão, essa tirinha aqui ó, populacional é justamente o Vale do Rio Nilo, tá? Nós temos aqui no Congo, cadê o Congo? Nós temos também aqui no Tanzânia, essa região aqui, justamente próximo ao lago, né? Pode ver que é uma área de lago, água doce, e a Nigéria aqui também. Pode ver que é justamente o Maghreb, como eu falei para vocês, mar Mediterrâneo, essa porção no norte, que é a região que recebe bastante chuvas, tá? Então, e a gente vê, ó, esse vazio, tem até inabitado, que é esse branco, que é o deserto do Saara, tá? Tem áreas habitadas, pessoas aqui que vivem. Em muitas dessas áreas, que está aqui de amarelo clarinho, nós temos os povos nômades, né, que vivem viajando de um oásis a outro, tá? Aqui nós também temos essas áreas, são áreas de deserto, são muito pouco habitadas. Também tem áreas com montanhas e tudo mais, certo? Então, para isso, essa semana, pessoal, bem tranquilinho, bem rápido nessa semana. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos.